Mike Johnson é atualmente o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. E recentemente ele falou uma coisa bem interessante. Ele disse que some historians credit to the fall of Rome to not only the deprivation of the society and the loss of morals, but also to the rampant homosexual behavior that was condoned by the society. Então, se a gente traduz isso em português, se lê mais ou menos assim, alguns historiadores atribuem a queda de Roma não apenas à privação da sociedade e à perda da moral, mas também ao comportamento homossexual desenfreado que foi tolerado pela sociedade. Isso não é verdade. Não é verdade que a queda de Roma tem algo a ver com homossexualidade e também não é verdade que alguns historiadores dizem isso. Mas para Mike Johnson, ele falou isso para dar certo peso para a ideia dele. Ele falou que isso seria algo que os historiadores, os especialistas, os cientistas dizem sobre a história. Mas não é o caso. Ele falou isso em nome da ciência para botar mais peso na besteira da cabeça dele. E isso é algo que acontece muito. Especificamente políticos e jornalistas gostam de falar em nome de ciência. No último episódio a gente falou sobre pseudociência, então hoje vamos falar sobre pensamento crítico e sobre besteira que é dito em nome da ciência. O método científico é robusto e o método científico não falha. Isso é extremamente importante. Eu já falei sobre o método científico bastante nesse canal, mas o fato que o método científico não é dogmático significa que ela sempre é aberta para nova evidência e, assim, geralmente a ciência em si, se você define a ciência como o método científico, não falha. Não pode falhar, porque é intrinsecamente robusto. Mas, claro que existe muito o caso que pessoas, por exemplo, políticos e jornalistas, inventam estudos científicos. E isso eu mostrei agora na introdução no caso do Mike Johnson. Mas não sempre é só isso. Também, em muitos casos, eu falei sobre isso nessa série anteriormente, quando eu falei sobre as mídias, pessoas entendem errado estudos científicos. Então, muitas vezes, estudos científicos são citados de uma maneira errada. Eu acho que o Mike Johnson provavelmente nunca leu estudo científico sobre a queda da Roma, mas alguém talvez falou para ele que existiriam estudos científicos que dizem que a queda de Roma tem algo a ver com a homossexualidade, e ele simplesmente aceitou. Talvez pode ser isso. E talvez uma outra pessoa, essa pessoa que falou isso para ele, talvez entendeu algum estudo errado. Leu um artigo, ou leu algo num jornal, ou talvez foi algo inventado. Mas eu já discuti essa interface entre ciência e a população e as mídias anteriormente nessa série. Hoje vamos focar em algo diferente, em estudos científicos que são problemáticos, né? Porque em nome da ciência ainda é feita muito besteira, por razões diferentes. Podem ser problemas metodológicos, pode ser o viés de sobrevivência, a gente vai falar sobre isso, e às vezes esse sensacionalismo, e eu vou falar sobre mais razões porque estudos científicos às vezes são besteira. Dentro da ciência existe um processo para garantir que besteira não é publicado, que é a revisão em pares. Mas a revisão em pares não é 100% robusto. A revisão em pares às vezes deixa artigos passar que talvez não devem ser publicados. Isso é absolutamente normal e inevitável.
Eu gostaria de dizer de novo, cientistas são humanos, eles falham. Mas o que eu vou dizer agora não é uma crítica do método científico. O método científico não falha nunca. Então, de onde vem o fato que tem estudos com problemas metodológicos, onde as pessoas fazem erros? Eu vou focar aqui em um ponto importante, relevante a isso. Cientistas são humanos, isso a gente sabe. E o conhecimento da humanidade cresce exponencialmente. Hoje em dia você tem que saber muita coisa. Então, se você publica um artigo, você não pode ser um especialista em tudo. Você é um especialista em uma certa área. Mas em muitos casos, o seu artigo toca indiretamente outros campos e isso tem como consequência que normalmente tem erros de metodologia. Para esclarecer isso um pouquinho, eu gostaria de chamar a atenção para o cientista Gottfried Wilhelm Leibniz, um alemão. Leibniz, às vezes, é considerado o último polímata. Ele sabia muita coisa. Um polímata é uma pessoa que mais ou menos sabe tudo que a humanidade sabe. Uma pessoa que consegue mexer em todos os campos. As pessoas dizem que ele foi o último. Os grandes polímatas anteriores a gente conhece. Galileu Galilei, Leonardo da Vinci e outras. Mas então ele é considerado o último. Vamos dizer que isso foi durante a época do Iluminismo, quando o conhecimento da humanidade começou a crescer tão rápido e passou por algum valor crítico que depois não era mais possível realmente saber tudo. Simplesmente não era possível. Você precisava se especializar. Na física, a gente tem Albert Einstein. Albert Einstein, obviamente um dos físicos mais famosos de todos os tempos, ele fez contribuições relevantes na termodinâmica, na cinemática, significa na mecânica, se você quiser, no eletromagnetismo, na mecânica quântica, na relatividade, na astrofísica, na física da matéria condensada. Basicamente, Albert Einstein fez contribuições para a física em todas as áreas que existiram nessa época. Significa, Albert Einstein não era um polímata, mas ele era uma pessoa que sabia tudo da física. Tudo que foi conhecido sobre a física na época dele, ele sabia. Então, isso ainda era possível nessa época. Hoje em dia, isso simplesmente não é mais possível. E isso significa que quando eu publico um artigo, ele automaticamente sempre vai tocar áreas diferentes da matemática, da estatística e áreas diferentes da física. E assim acontece que é mais difícil realmente não fazer algum erro metodológico numa área que você não conhece tão bem. Eu acho que isso é uma das razões porque hoje em dia tem mais problemas em esses tipos de estudos. Mais uma razão porque existem bastante estudos científicos que não são tão boas é o viés de sobrevivência. O viés de sobrevivência ficou famoso por esse exemplo aqui. Durante a Segunda Guerra, os aviões ingleses e americanos, dos aliados, foram para a Alemanha para jogar bombas em cima das cidades. E claro que os alemães tinham uma defesa contra aviões e eles tentaram atirar os aviões e aqueles que voltaram tinham um monte de pequenos buracos porque eles foram atacados, né? E aqui você consegue ver um mapa de onde foram achados esses buraquinhos. E agora, o que os ingleses pensavam, então, essas são as áreas onde os alemães sempre
atacam os nossos aviões, então a gente deve botar lá mais metal para a proteção. Mas isso, obviamente, é exatamente o jeito errado de pensar sobre isso. O jeito certo seria fortalecer as áreas onde você não tem buraquinhos. Porque aqueles aviões que tinham buraquinhos lá ficaram na Alemanha, porque eles caíram. Isso aqui eram só aqueles que voltaram. Então, significa que foi exatamente o contrário que foi o certo para fazer do que foi pensado inicialmente. Esse viés se chama o viés de sobrevivência. E ele é muito presente na ciência. E a razão principal é o que as pessoas dizem, que resultados negativos não são publicados ou não chamam tanta atenção. Então, se você faz um estudo, vamos dizer, um estudo psicológico sobre certos comportamentos de humanos e você tem alguma hipótese e a hipótese é negado, é bem provável que você nem vai publicar esse resultado. Em vez disso, você vai usar os seus dados para achar algo diferente, que é problemático também, mas porque isso te dá um viés também, né? Se você procura nos dados para algo que você não estava, para que você não desenhou o estudo. Mas tudo bem. Então, isso significa que existe um viés muito grande dentro da ciência, dentro das publicações, porque resultados negativos não são publicados. Então, o que a gente realmente vê na literatura não é a imagem inteira. É algo mais específico que só se refere a resultados positivos. E isso também é o caso porque a gente tem uma necessidade de publicar, que é bem grande. Isso significa, se você tem algum resultado e você quer publicar esse resultado, mas antes você gostaria de reproduzir os seus dados, um problema muito grande na física, na química, né? Você quer reproduzir algo e você não está conseguindo reproduzir, no fim você vai publicar de qualquer jeito, porque você precisa publicar. Então, tudo isso cria uma situação meio problemática. Então, vamos agora ver por mais uma razão, porque tem muitas coisas publicadas que talvez não são sempre tão fantásticas, e isso é que a gente tem também um certo sensacionalismo. Os jornais mais prestigiosos em quais você pode publicar como um cientista são Science e Nature. Então, a gente gostaria de publicar lá. Antigamente, Science e Nature eram os jornais onde você pode publicar qualquer resultado científico que não só deve chamar o interesse da sua área ou da sua grande área, mas em vez disso é tão importante que todo mundo deve saber. Por exemplo, quando a estrutura da DNA foi descoberta, isso foi publicado em Nature. Isso foi algo tão grande que isso tinha que ser publicado num jornal desse tipo. Mas todos os cientistas gostariam de publicar nesses jornais e a gente tenta, às vezes, vender os nossos estudos como eles tivessem essa importância, além do fato que eles talvez não tenham essa importância. E isso levou a Nature e Science a abrir um monte de subjornais. Hoje em dia, Nature, eu nem sei quantos subjornais tem Nature e Science, também tem vários subjornais. E esses jornais são um pouco mais especificados, mas assim as pessoas ainda podem publicar em Nature ou Science, o que é o grande objetivo aqui. Então, isso cria uma situação em qual, geralmente, os artigos científicos se supervendem um pouquinho. E, claro, aqui também isso pode criar besteira em nome da ciência. Mas tudo que eu expliquei até agora, eu acho nem tão importante.
O grande problema com a ciência eu vou explicar agora. Em 2023, saiu um estudo sobre a qualidade de publicações em geral. E o estudo disse: papers and patents are becoming less disruptive over time. Então, artigos e patentes hoje em dia são menos disruptivos como era antigamente. Então, vocês têm que imaginar que o número de publicações e o número de cientistas e o número de patentes cresce exponencialmente. Então, tem pessoas que acham que então, a qualidade da ciência, a velocidade em qual a gente entende o mundo de uma maneira mais fundamental aumenta exponencialmente. Mas isso, já antes desse estudo, muitas pessoas pensavam, não, isso não é como isso se sente. Na verdade, na física fundamental, as pessoas dizem que não foi feito nenhuma inovação grande nos últimos 40 ou 50 anos. Né? As últimas mudanças grandes lá eram nos anos 70. Mas o número de publicações aumenta de qualquer jeito. Então, como a gente pode medir a qualidade da ciência, vamos dizer? Como a gente pode medir como a ciência realmente cria algo novo? E para isso foi inventado, acho que em 2018, um índice bem interessante, bem avaliado, que conecta, que cria uma rede e que olha quanto um artigo muda algo sobre o mundo, como ele faz que estudos antigos são menos citados, por exemplo, mas esse artigo agora é mais citado. Não importa, o índice se chama CD e aqui a gente consegue ver o CD de artigos na esquerda e de patentes na direita, desde os anos 50 e os anos 80. E vocês conseguem ver que esse índice baixou muito, tanto para patentes como para artigos. Eu devo dizer aqui que esse índice e esse estudo é citado muito, mas também existe um pouco de polêmica em volta dele. Mas essa polêmica, em nenhum caso, duvida que o que esse artigo, que as pessoas mediram, que realmente artigos e patentes viram menos disruptivos. Eles só, os críticos mencionam às vezes que talvez eles viram menos disruptivos, não tão rápidos como eles mostram aqui. Mas isso não importa. Os cientistas concordam, todo mundo concorda que artigos ficam menos disruptivos. E isso não é uma grande surpresa. Né? No fim, eu já falei, é mais e mais difícil fazer um estudo que realmente inclui tudo o que você deve saber para saber o que você realmente fez, para saber como o seu estudo é disruptivo ou não. E, no mesmo tempo, o número de cientistas aumenta, a pressão para publicar aumenta, então as pessoas publicam mais besteira. É absolutamente normal. E isso é tão forte que, em geral, você vai achar um artigo científico que apoia o seu ponto de vista. Se o seu ponto de vista não é que a Terra é plana, mas se você tem algum ponto de vista sobre psicologia, sociedade, medidas políticas, você vai achar um artigo científico que apoia o seu ponto de vista. E agora é o trabalho de um cientista bom para ver se esse artigo tem problemas metodológicos, se o artigo talvez é problemático em alguma maneira. Isso um cientista pode fazer, mas você não. Então você basicamente está aqui, se você não é cientista, né? Mas uma pessoa normal aqui não tem muito poder. Né? A situação é complicada. Tá bom, então isso foi o episódio de hoje. Eu estou com uma leve ressaca. Eu espero que o que eu falei fez mais ou menos sentido.
Isso aqui é o tipo de conteúdo que é produzido nesse canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você para assinar para o meu canal. E com isso eu digo até a próxima.